Bom, pessoal, nós vamos começar aqui agora pela falar do 8, né? Quem é o 8 no Enneagrama? Gente, o 8 é o tipo mais forte do Enneagrama. É a pessoa com a maior presença, com a maior energia que existe do Enneagrama. É quase inconfundível um 8, né? Um clássico 8, ele não passa despercebido. Então, esse 8, ele tem como o maior objetivo dele, qual é a motivação dele? Ser respeitado, ser levado em consideração em absolutamente tudo. Então, o 8, ele vai vir para o mundo com uma presença forte, uma presença de dominância. Muitas vezes o 8 é tido no ambiente como uma pessoa assim, ríspida na fala, assim, todo mundo tem medo. Se é no ambiente de trabalho, todo mundo tem medo de dar notícia para o 8, porque ele é explosivo, ele fala alto, ele fala o que tem para falar na frente de todo mundo, então muitas vezes constrange as pessoas. E é a mesma forma no ambiente familiar. Uma pessoa 8, um pai 8, uma esposa 8, um filho 8, vai ser um filho extremamente questionador da autoridade, porque quem é que tá achando que tá mandando em mim? Ah, será que ele acha que manda em mim? Por que ele acha que ele manda em mim? Eu sei o que eu tô fazendo. Então, o 8 tem dificuldade com hierarquia, tem dificuldade com autoridade. Ele vai reconhecer a autoridade se ele perceber que aquela pessoa é forte como ele, se aquela pessoa sabe o que está fazendo. Se ele tiver a menor dúvida, ele não vai ter empatia por aquela autoridade, por seguir as regras que aquela autoridade está colocando. O vício emocional do 8, né, é a luxúria. E a luxúria tem a ver com intensidade. Tudo no 8 é muito. Ele pode ter muitos amigos ou poucos amigos. Varia, isso pode variar. Mas quando ele é amigo, ele morre por esse amigo, né? O 8 vai no supermercado, ele compra tudo no supermercado. O 8, ele vai fazer uma festa, a festa tem tudo para todo mundo em abundância, né? Tudo do 8 é muito intenso. Ele fala, parece que está brigando, né? Ele fala alto, ele fala gesticulando, ele fala com o corpo, né? O 8 é aquele que ocupa a casa inteira. Ele não vai se satisfazer de ter o quartinho dele e estudar. Não, ele vai sentar na sala, ele vai sentar no escritório, ele vai sentar na cozinha, ele caminha pela casa, ele fala alto. Esse é o 8, né? Então você pensa que nós estamos conversando sobre a tríade, né? Na verdade, na tríade dos instintos, né? Ou do corpo, que é formada pelo 8, pelo 9 e pelo 1. O 8 é como se ele sugasse toda a energia de todos os tipos e puxasse só para ele. Então ele é forte. Ele fala, manda que eu resolvo, traz para mim que eu resolvo. Eu sei como é que faz isso. Às vezes nem sabe, mas ele sabe que vai dar conta de fazer aquilo. É impressionante. Qual que é a maravilha de ter um 8 por perto, gente? É porque a gente tem certeza que se a gente entrar numa guerra e o 8 estiver com a gente vai ganhar. O 8, ele tem uma motivação muito grande, interna. Ele é muito conduzido pela justiça. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Ele tem um senso de justiça, justiça social, justiça familiar. Ele normalmente vai ter uma queda, né? Um olhar especial para as pessoas que estão vivendo algum tipo de opressão, né? Para aquela pessoa que às vezes ela faz, por exemplo, vamos pensar numa situação escolar, um filho seu é 8, ele normalmente vai se levantar contra alguém que está fazendo bullying contra outra pessoa. E ele vai meio que se colocar numa posição assim de protetor daquela pessoa mais fraca. Ele se vê nessa posição de protetor, de cuidador. Então é aquela galinha choca que põe todo mundo ali que ela gosta. Quem ela gosta, né? Que se ela não gostar muito, aí também ela coloca uma barreira e é guerra, né? Assim, é uma posição mais de defesa. Então, a gente vê o 8 muito nesse lugar de proteção. Isso é muito bom, né? Pensa um marido 8, né? Um marido 8, que saudável,
O marido 8 saudável, ele vai cuidar da família, ele vai proteger a família, ele vai pensar em como ele vai fazer para trazer o sustento para casa e como que ele vai fazer para cuidar bem dessa família. Bom, qual que é a dificuldade de conviver com o 8? Né? Quando ele não está no seu melhor, é justamente isso, a intensidade. É porque o que ele quer é o que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer. Então, se não é feito daquele jeito, para ele é muito pessoal, porque ele não está considerando que às vezes o outro não está fazendo o que ele está pedindo porque ele está sobrecarregado com o trabalho. Não, ele vai pensar assim, me desrespeitou, é um desrespeito contra mim, porque tudo é muito pessoal, é tudo muito contra ele, né? Então, quando o 8 entra nesse apego, né, do que ele quer, do que ele pensa, do que ele acredita, ele vai ser muito mais impositivo, muito mais impositivo. Ele vai medir força, né? Ele vai medir forças. Então, esse é um ambiente onde pode ficar muito tenso, né? Muito tenso. Agora, tem algumas vantagens. O 8, ele é explosivo e ele não guarda rancor, né? Bom, vamos colocar assim, não guarda rancor entre aspas, né? Ele explode, resolve a situação e bola pra frente, tá pronto, ele tá renovado, né? Ele não pondera muito se ele machucou quem tá em volta. Então, qual seria uma coisa interessante pro 8 tá refletindo, né? Como é que eu posso ter empatia pelo outro? Como é que eu posso me colocar na posição do outro? Se o outro é mais sensível, como que eu poderia agir nessa situação? Se o outro é mais tímido, é mais retraído, como que eu posso falar sem ser tão incisivo? Como é que eu posso passar o meu recado sem ser tão contundente, né? O exercício da empatia para o 8 é muito importante. Se você se identificou com o 8, então é bom estudar mais. Tem muita coisa para a gente falar sobre o 8, muitos detalhes, muitas nuances, mas por aqui eu acho que é suficiente para poder você ter uma noção se identifica com o 8. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui para mim, comente aqui embaixo, faça alguma pergunta, porque a gente tem sempre a possibilidade de trocar alguma informação, tá bom? Um abraço!